Semana passada a gente deu início, à conclusão e nós não conseguimos concluir a conclusão. Olha só que redundância. Mas vamos então dar uma refrescada, recapitulada no que nós falamos a semana passada e vamos caminhar para a conclusão hoje. E por conta disso, talvez até a nossa reflexão seja um pouco mais rápida. Mas eu quero te pedir a abrir comigo a sua Bíblia. O Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 11 até o 21, 14 de 11 a 21 de João, que diz assim: crede em mim, eu estou no Pai e Ele em mim. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Espera aí, irmãos, volta tudo aqui que eu estou lendo errado. De novo aqui, João 14, versículo 11. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que me pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou em meu Pai e que vós está em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Glória a Deus. Estudamos aqui nas últimas semanas, a questão do Espírito Santo na igreja, a obra do Espírito na igreja. E nós estudamos aqui o livro do Dr. Craig Keener, O Espírito na Igreja. E foi muito bom tudo que estudamos, tudo que aprendemos com maestria pelo irmão Marcelo, pela irmã Renata, o Alex, o Jair, o irmão Paulo, conseguiram captar bem a mensagem. Claro que não exaustivamente, eu acho que a gente podia ainda ser mais exaustivo no tema, mas vamos continuar nessa caminhada, aprendendo, estudando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o qual nós precisamos dele para enfrentarmos tudo no nosso dia a dia, Afinal de contas, o Senhor Jesus, Ele subiu ao céu, mas nos enviou o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está aqui entre nós, para nos capacitar, para agir nas nossas vidas e através das nossas vidas, e para usar esta igreja, a vida desta igreja, O Espírito Santo, na igreja é isso, o Espírito Santo está aqui, nos capacitando, nos envolvendo. E aí nós vimos algumas coisas que nós aprendemos nos últimos dias aqui, como por exemplo, a questão do Espírito Santo na origem da igreja. Nós vamos ver lá no livro de Atos, quando o povo está reunido, Jesus já foi aos céus, já está lá na glória, e o povo reunido numa grande festa de Pentecostes, onde milhões de pessoas estavam em Jerusalém, e muitas delas, milhares delas, puderam presenciar o que aconteceu, a descida do Espírito Santo ali sobre a igreja. E aí nós vamos ver que é um novo marco na história da igreja, essa história do Pentecostes, esse movimento, essa festa que aconteceu ali, é um marco onde nós vamos ver o nascimento, a gente pode dizer assim, da igreja do Novo Testamento, porque a partir dali, o Evangelho expandiu-se de uma forma assim sobrenatural,
Jesus disse, né, acabei de ler isso, que nós faríamos obras maiores, que aqueles homens que estavam ali fariam obras maiores que Jesus Cristo. E como nós aprendemos na semana passada, não no sentido de que somos mais poderosos do que Jesus, não, de forma alguma, longe de nós pensarmos isso, mas faremos mais, porque teremos mais tempo para fazer, e não será nós quem o faremos, e sim o Espírito Santo atuando na nossa vida com liberdade, né? Então o Espírito Santo, ele está na origem da igreja. Uma igreja sem o agir do Espírito Santo, uma igreja sem a presença do Espírito Santo, sem liberdade para o Espírito Santo atuar, é uma igreja que está com algum defeito na sua rota, algum defeito de fabricação, porque o coração, a origem, o fôlego de uma igreja é o Espírito Santo. A adoração a Deus, a adoração ao Pai, tem que estar no meio da igreja. Então, assim, não há como nós estarmos aqui sem o Espírito Santo nos levar, nos capacitar a fazermos algo para o Senhor. E é o Espírito Santo que nos capacita. Por nós mesmos, hoje, nesse frio agradável que está, por mais que o chá da Luciana está uma delícia, se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, né? Um cobertor, com certeza, falaria muito mais alto. E aí eu quero até fazer menção, por exemplo, ao irmão Henrique, corajoso. Veio lá do Capão Redondo, de trem, buscar aqui, né? Oi? Aí, ó, ônibus, metrô, depois o trem, não é isso? Olha aí, depois uma caminhada ainda, né? Olha aí, tá vendo? Amém, glória a Deus. Por que tudo isso? Se não é o Espírito Santo na vida dele, não vem, é muito longe, é muito rolê, gastar ônibus, isso, exatamente, ainda você que tem um problema no joelho ainda, né, você vê como que é as coisas, exato, então assim, a gente precisa, é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas que nos leva a isso. Então, o Espírito Santo está na fundação da igreja, na origem da igreja. Outra coisa que nós vimos, o Espírito Santo, ele equipa a sua igreja. Nós vimos, né, que ele, se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver os juízes que Deus levantou lá, nós vamos ver lá antes da monarquia, inclusive tem um livro que conta a história de grandes juízes, homens de Deus, homens que foram levantados por Deus para ajudar a julgar Israel. Né, para que Israel pudesse continuar andando na linha, andando no foco de servir ao seu Deus, né, ao nosso Deus. Nós vamos ver que depois do período de juízes, nós vamos ver que ele levantou reis, né, nós vamos ver primeiro Saul, aí eu não quero entrar aqui na questão do reinado de nenhum deles, mas nós vamos ver nós vamos ver Saul, o Raul deve estar gostando disso agora, né, que eu acabei de promover ele a rei de Israel. Nós vamos ver o reinado de Saul, depois nós vamos ver o reinado de Davi, Salomão, depois Salomão morre, os seus filhos dividem o reino, e aí acontece a divisão, o reino do norte, o reino do sul, mas Deus sempre está levantando pessoas guiadas pelo seu Espírito, né? Embora nós vamos ver a atuação do Espírito Santo mais esporádica no Antigo Testamento do que hoje, mas o Espírito Santo sempre esteve atuando, em todo o tempo. Né? Então nós vamos ver Deus sempre levantando os profetas para profetizar. Então Deus sempre está trazendo alguma orientação para o seu povo. Deus sempre está zelando, cuidando do seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Nós vamos ver que Jesus ele vai ao céu, mas o Espírito Santo fica ou vem para cuidar do povo de Deus, dos filhos de Deus. E o mais interessante é que agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é apenas para os judeus, não é apenas para os hebreus, mas sim também, agora nós também entramos debaixo dessa aliança. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, então, outros que ouviram a palavra do Senhor o receberam. E aí entraram para a família de Deus, ou seja, né, tanto judeus como não judeus, hoje pela graça, pela fé em Jesus Cristo, hoje nós somos chamados filhos de Deus. E por que isso? Porque o Espírito Santo atuou na nossa vida,
habilitou a nossa opção, a nossa questão da escolha, o livre-arbítrio, e chegamos ao Senhor, né? Recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir de então, como igreja de Cristo agora, assim como no Antigo Testamento o povo de Deus foi equipado com juízes, reis, profetas, etc., hoje a igreja é equipada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos equipa, o Espírito Santo distribui os seus dons, como nós aprendemos aqui, o dom de cura, o dom de conhecimento, o dom de interpretação, o dom do discernimento, o dom de sabedoria, o qual nós precisamos muito, não é isso? Então, o Espírito Santo está aqui nos capacitando a sua igreja. E nós vamos ver, por exemplo, em Efésios 4, lá 11 e 12, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então o Espírito Santo está capacitando o corpo de Cristo. O Espírito Santo está nos capacitando. O Espírito Santo também ensina na igreja. E aí nós temos aqui nas nossas mãos, de diversas versões, de diversas cores, a palavra de Deus, é a palavra inspirada. 1 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspiração divina. O Espírito Santo soprou e atuou na vida dos autores deste livro, né? Bíblia quer dizer um monte de livros juntos. E aí nós vamos ver aí 69 livros fantásticos para a nossa instrução em tudo, em tudo. Quer ser um bom pai? A Bíblia te ensina. Uma boa mãe, a Bíblia te ensina. Um bom filho, uma boa filha, a Bíblia te ensina. Uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom empregado, um bom patrão. A Bíblia te ensina tudo. Olha que coisa linda, fantástica. E é interessante vermos que o Espírito Santo atuou na vida de cada autor aqui, para que, através da palavra de Deus, pudéssemos ser instruídos, ensinados, e como igreja, ensinados como corpo de Cristo. E hoje nós temos diversas opções de Bíblia, né? Nós temos Bíblia em português e inglês, diversas traduções. Nós temos a Revista Corrigida, que ela é mais arcaica, a King James em português, né? Que deveriam traduzir o título também, né? Para Rei Tiago, né? Então nós vamos ver aí versões mais atualizadas, a NTLH, NVI, NVT agora, né? A Nova Almeida atualizada, Bíblia para quem lê hebraico, para quem lê grego, para quem lê inglês, francês, tem Bíblia para todo gosto hoje. Então a palavra de Deus está à nossa disposição, à disposição da igreja, para que nós possamos, através do Espírito Santo, aprender a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Não é algo que fica só para nós, né? Então aqui nós temos a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus. O Espírito Santo, nós falamos a semana passada também, que ele governa e unifica a igreja. Por quê? Como a gente já falou aqui, o Espírito Santo, ele guia, ele direciona. Tudo que nós fazemos aqui é direcionado pelo Espírito Santo, né? Qualquer coisa que cair por fora disso, a gente vai analisar e vai ver, né? Como diz o pastor Paulo Romero, né? Às vezes nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, acontecem algumas coisas meio esquisitas, aí a gente analisa. A gente fala assim, a gente analisa, mas sempre com o crivo, o óculos, o filtro, né, do Espírito Santo, né? Não para julgar, mas a gente vai analisar. E se for alguma meninice, alguma coisa assim que foge muito, a gente faz o quê? A gente ensina. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo está entre nós para isso, para ensinar. E se a gente vê que tem alguma coisa fugindo do padrão, nós estamos aqui para corrigir, para ensinar, para aprender juntos. Então, por quê? Porque quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele que unifica a igreja. Somos aqui diversas pessoas, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, cada um pensando de alguma forma tal, mas no quesito igreja, no quesito relacionamento com Deus, no quesito paixão por Jesus Cristo, no quesito a nossa missão, é algo que é comum a todos.
Os 5 dedos das mãos, eles são diferentes. Se eu não me engano, acho que até a digital de cada um deles são diferentes. Mas eles servem para uma mesma coisa, para pegar alguma coisa. Eu até consigo pegar algo com 2 dedos ou 3, assim e tal, mas é muito complicado. Mas a mão foi feita para pegar, ó, que maravilha, ó. Pegou, não é isso? Então, assim, são diferentes, mas atuam junto em prol de algo. Assim é a igreja, unificada para prestar serviço ao Senhor. Né? E aqui entenda serviço como culto de adoração. A palavra culto quer dizer serviço, né? Então, um serviço de adoração ao nosso Deus. Devemos sim, nós temos as nossas obrigações individuais, né? O nosso tempo, a nossa busca com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, nosso devocional, mas nós também temos a nossa busca coletiva, né? O culto congregacional, nós vamos falar disso também. Então é o Espírito Santo que nos conduz aqui e nos unifica. Embora nós temos aqui várias cabeças pensantes, cada um pensa de uma forma, cada um tem a sua profissão, cada um tem seus desejos, seus gostos, suas manias, mas quando nós falamos da igreja, nós sabemos que por conta do Espírito Santo nós somos um. Aqui o foco é um só, não é? Sempre buscarmos a pessoa do Senhor, a adoração ao Senhor. Então nós somos um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Nós vamos ver Jesus também, ele ora, capítulo 17 de João, ele ora para que a igreja seja um, assim como ele e o Pai são um, né? Então nós vamos ver esta questão, bem como também, aí foi onde que eu parei a semana passada, na questão do culto congregacional. Então, o Espírito Santo, ele equipa, ele ensina, ele trabalha na igreja, ele fala com a igreja, né? Ele nos prepara, ele às vezes até nos exorta, dá, né, uns puxãozinhos de orelha, né? Ele faz tudo isso para que juntos possamos dar frutos. E quando nós estamos juntos, o que acontece? O tal do culto congregacional, como estamos aqui. Então, no culto congregacional, nós estudamos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, nós adoramos o nosso Deus, né? E o Espírito Santo, ele age com liberdade entre nós, distribuindo dos seus dons, né? O Espírito Santo que nos faz unidos aqui, o Espírito Santo que nos enche de alegria quando estamos aqui juntos. Olha o papel, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas e o papel do Espírito Santo na igreja, né? Lembrando que igreja aqui no sentido de quando estamos todos juntos, né? E é muito gostoso ver esta manifestação dos dons do Espírito quando estamos todos juntos. Por isso que é importante, como aprendemos aqui também nesses dias, buscar com zelo os dons, não é porque os dons estão aí hoje para serem usados pela igreja, é a capacitação. Se um dia qualquer um de vocês, se um dia vocês se levantaram e foram entregar folheto na praça, foram fazer um culto ao ar livre, foram fazer qualquer tipo de evangelização, foi porque o Espírito Santo te equipou, te capacitou para isso. E agora eu quero falar então sobre esse ponto, sobre o Espírito Santo na evangelização. Antes de subir aos céus, Cristo deixou a grande comissão para a sua igreja. Vocês lembram da grande comissão? Lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele nos promete, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa maravilhosa, linda. Cristo prometeu estar com a sua igreja. E a única maneira pela qual ele pode estar presente é pelo seu Espírito, né? Pelo Espírito Santo. E é interessante, poxa André, mas nós acabamos de ler que Jesus subiu. Esta é a coisa mais linda e complicada de se entender ao mesmo tempo, é a questão da Trindade. Porque Pai, Filho e Espírito são um, mas também são 3 pessoas atuando, cada um no seu papel, mas são ambos da mesma essência. Então, quando Jesus está dizendo, eu vou,
mas o Espírito Santo vem. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu vou, mas o mesmo de mim está ficando. É confuso isso. Mas eu acredito que, vou fazer até um merchan, sábado às 11 horas, eu esqueci o nome na Adore FM, 11 horas da manhã, 102.1, nós vamos estar falando sobre a Trindade. Então ouça lá, divulguem isso daí. Então o que acontece? Chegar lá no céu, nós vamos entender com perfeição essa questão da Trindade. E com certeza nos admiraremos, né? Ficaremos encantados com a questão da Trindade. Então, Cristo, na pessoa do Espírito Santo, está aqui entre nós. É por isso que quando nós oramos no nome de quem? No nome de Jesus. Porque Ele está ouvindo e levando ao Pai as nossas súplicas. A grande missão de evangelizar, e falando de evangelização, falando agora do Espírito Santo na evangelização, nós vamos ver que a grande missão de evangelizar o mundo só poderia ser assumida com o poder do Espírito Santo. Por nós mesmos, jamais iremos fazer evangelização. Os grandes homens de Deus, desde lá do Antigo Testamento até os dias de hoje, só foram grandes homens evangelistas por causa do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso em Paulo, o maior exemplo que nós temos na Bíblia. Um homem usado pelo Espírito Santo, um homem ousado pelo Espírito Santo, ousado e usado pelo Espírito Santo, conhecedor da palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos leva a buscarmos, a estudar a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Imagina você conhecendo a palavra do Senhor, tendo a inspiração do Espírito Santo sobre a sua vida no tempo aqui da sua leitura, não tem como dar errado. É o Espírito Santo que vai te trazer à memória aquilo que você vai usar quando você está lá no mundo falando. É guardar a palavra no coração para que o Espírito Santo possa usar o que você já conhece, né, na evangelização. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo desceu na igreja, lá no evento em Pentecoste, Atos 2, 3.000 pessoas de cara se converteram, foram impactadas pela mensagem do Evangelho, pela autoridade e o poder da palavra que Pedro estava falando, porque Pedro falava pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante, Pedro, pescador, talvez inculto, né? Medroso, porque em alguns momentos a gente vê ele lá bravo, valente, né? Quando Jesus foi pego lá, ele já cortou a orelha de Malco, mas nós vamos ver que quando Jesus está lá sendo questionado por Caifás, por Anás, ele, não, você não andou com ele? Não, eu não, né? Ele tremeu, ele temeu e ele negou. Mas o Espírito Santo, o mesmo que nós estamos aprendendo, que equipa, que ensina, que batiza, que usa a sua vida, esse mesmo Espírito Santo usou a vida de Pedro, o capacitou, o encheu, e ele com ousadia e autoridade pregou a palavra de Deus ali, e ao menos 3.000 almas de cara já se converteram. Isso é poder de Deus, isso não é poder de Pedro, isso é poder de Deus, é autoridade de Deus na vida daquele homem. Cabe a nós também anunciarmos o Evangelho e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração dos ouvintes. Tem muitas vezes eu cresci ouvindo isso, aquela questão, né? A gente tem que converter as pessoas, a gente tem que fazer conversão e tal. Não, a gente tem que pregar, a gente tem que anunciar o Evangelho puro e simples, né? É isso que nós temos que fazer. Usarmos do que o Espírito Santo tem nos dado para anunciarmos o Evangelho e deixar que o Espírito Santo convença o pecador dos seus pecados, né? É o Espírito Santo que mostra, que convence do pecado, da justiça e da ira vindoura, né? Do juízo. Então, qual é o nosso papel? Buscarmos a obedecer a Deus na questão da evangelização.
Uma igreja onde o Espírito Santo atua é uma igreja que evangeliza. E evangelizar, vale abrir um parêntese aqui, o interessante é vermos isso, que evangelizar é o quê? É ganhar o ímpio para Jesus. É ganhar aquele que está nas drogas, aquele que está no álcool, aquele que está longe dos caminhos do Senhor e trazê-lo para Cristo. Não é trazê-lo para a ICT de Osasco, mas é trazê-lo para Cristo. E quando nós falamos de evangelizar, é isso, é ganharmos o ímpio para Cristo. Se ele quiser ficar conosco aqui em Osasco, na ICT, amém. Mas a ideia, nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo, né? Agora entendam, evangelização não é proselitismo, certo? O que é proselitismo? É eu ir lá na igreja do vizinho, onde já está cheio de crente lá, e eu ficar, não, porque aqui estão falando besteira, aqui estão falando heresia, vem para a minha que a minha é melhor, a minha é mais bonitinha. Não! Se bem que algumas igrejas precisam ser evangelizadas, nós sabemos disso, mas via de regra, o Senhor nos chamou e o Espírito Santo nos capacita para irmos anunciar o Evangelho lá aonde o Evangelho não foi pregado, para que haja salvação lá onde as pessoas estão distantes do Senhor e venham para o caminho de Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador, né? Não estou falando que nós não devemos convidar as pessoas para estarem nós, sim, devemos, principalmente os desigrejados. Hoje, nos últimos anos, há um número muito grande de pessoas desiludidas com a igreja, né? Então esses eu acredito que nós devemos sim conversar, trabalhar, orar, né? Conversar bastante, porque são pessoas que até têm um conhecimento da verdade, mas nesse momento ou estão em fase de transição, né? Escolhendo, buscando conhecer igrejas e tal, esse sim, mas via de regra, evangelização é ir lá no mundo, buscar os perdidos e trazê-los para o caminho da salvação. E o caminho da salvação é um só, é Jesus, né? João 14,6. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso Jesus falando, só Ele é o caminho para a salvação. E uma outra coisa, e aí fechando mesmo, agora eu consegui chegar na conclusão do nosso estudo. O Espírito Santo, ele reaviva a igreja. Num reavivamento, uma igreja seca e sem vida, ela é despertada. Não tem como você ser uma igreja que o Espírito Santo está agindo, está atuando, e é uma igreja morta, né? Sem vida, sem reação. Não, o Espírito Santo, ele traz vida para a igreja. O Espírito Santo traz um novo arrependimento. Em que sentido? Traz uma convicção forte de que nós não estamos, talvez, até tentamos andar nos caminhos dele, mas tem coisa que precisa ser ajustada, e talvez nós anteriormente, talvez nós não havíamos no nosso coração aquele sentimento forte de arrependimento. O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo não nos acusa. A gente falou disso aqui no discipulado outro dia. O Espírito Santo, ele não aponta, não acusa não. O acusador é Satanás. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra, gentilmente. Sabe, igual um pai com o filho, filhão, você pisou na bola aqui, você errou. É assim que o Espírito Santo faz, sabe por quê? Porque o principal interessado nas nossas vidas é Ele. Então ele nos mostra as nossas falhas. Uma outra coisa que o Espírito Santo traz, zelo pelas coisas do Senhor, paixão pelas coisas do Senhor. E aí não tem como eu não mencionar o que aconteceu aqui domingo. Coisa linda, tivemos um culto cheio da presença de Deus aqui nesse lugar, e acabou o culto, todo mundo aqui na maior empolgação, limpando a igreja, lavamos tudo, né? A nossa dupla Bate-me-Robe aqui, né? O Jonas e o Sidney aqui estavam numa coisa, né, para limpar a janela, que foi uma coisa, né, Lu? A Sandra lá na cozinha, a Luciana aqui, ó, deu um grau em tudo, a Renata lá em cima, a Wanda, o pessoal, tinha bastante gente. É isso, é zelo, porque nós amamos a casa do Senhor. Aliás, nós amamos as coisas, tudo que for do Senhor,
Nós amamos e por isso nós zelamos. Nós zelamos pela casa do Senhor porque aqui estão os filhos do Senhor. Então nós não vamos ficar com as coisas relaxadas. Não, nós zelamos. Nós amamos as coisas do Senhor, nós zelamos as coisas do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor para reatar o relacionamento com Ele. Ele deu o seu único Filho para vir ao mundo, encarnar, viver como nós vivemos, morrer por nós, sofrer por nós, derramar o seu sangue na cruz por nós. Deus é um Deus de excelência. Ele fez tudo com excelência para nos resgatar do inferno. Olha só, é por isso, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser o melhor, não é? Tudo tem que ser o melhor. É o melhor louvor, a melhor adoração, sabe? Porque é para Deus. Quando a gente está aqui lendo, pregando, fazendo qualquer coisa, faça o seu melhor, né? Ah, mas a nossa igreja é tão simplesinha, tão pequenininha, mas é a melhor, porque nós estamos fazendo o melhor para quem merece o melhor, é o Senhor. O Espírito Santo traz esse sentimento gostoso de pertencer. Eu sou desta igreja, eu sou desta comunidade, e esta comunidade aqui é linda, porque é do Senhor. O nosso Deus está aqui. Eu vejo por aí, a gente vê igrejas grandes, lindas. Tá certo, tem que fazer coisa linda mesmo, porque é para o nosso Deus, né? A gente vê coisas aí fantásticas, que São Paulo, né? Igrejas lindas por aqui, é isso. Temos que fazer o melhor. Porém, não podemos esquecer que o melhor, o mais importante, é zelar pelas almas, é zelar pelas vidas. Temos trabalhado aqui a questão da treliça e da videira. A treliça, né, a estrutura é importantíssima, devemos cuidar com zelo, porque o nosso Deus está aqui. Mas mais importante que a treliça, que a estrutura, é a igreja que vive aqui, é a videira. Né, temos que dar frutos, e o ambiente tem que estar lindo, preparado, porque o nosso Deus está aqui, os filhos de Deus estão aqui, e precisam ter toda essa estrutura para dar frutos. Olha o Espírito Santo nos trazendo, né, ao zelo, à vontade de anunciar o Evangelho. Crente que não gosta de evangelizar, está com defeito. Crente que não gosta de evangelizar, de investir em missões, né? Investir é muito fácil, né? Porque às vezes, igual os milionários, tem milionário que dá lá 10 milhões para missões e está em casa na boa, controle remoto. Não, não é isso. Deus não precisa disso. Deus não precisa de 10 milhões. Eu preciso, mas Deus não. Mas assim, nós precisamos amar evangelizar. Nós precisamos amar missões. Nós precisamos ajudar, investir, mas nós precisamos também ir. Ah, mas não dá para eu ir lá para o Afeganistão. Mas você tem o seu vizinho para evangelizar. Não dá para eu ir lá para a África, mas você tem o seu vizinho aqui para evangelizar. Às vezes nós temos a nossa família para evangelizar, filhos para ganhar para o Senhor Jesus, marido, esposas, né? Então o Espírito Santo vai trabalhando assim. Outra coisa que o Espírito Santo nos traz, um desejo ardente de oração, uma vontade de orarmos. E daqui a pouco eu vou voltar a falar de oração. Deste modo, ele reanima os membros que esmorecem e às vezes realmente começa um fogo. Às vezes a gente está no culto, aquela coisinha, talvez assim meio, né, vai e tal. Mas o irmão começa a dar glória a Deus, pega fogo. O irmão começa a orar em línguas ali, pega fogo, é uma coisa instantânea. Não que nós somos motivados por experiências, ou essa é a motivação. Não, não é isso. Mas é que às vezes nós estamos aqui num barril e precisa da faísca, né? E o Espírito Santo sabe disso. E aquele irmão que é faísca, isso aqui pega fogo, explode, não é isso, Lu? É assim, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então às vezes nós estamos chateados, nós somos todos seres humanos. Às vezes a gente vem para a igreja chateado, e venha, você que está me ouvindo aí, mesmo que você esteja chateado, vá para a igreja. Mesmo que você está desiludido, triste, vá para a igreja. Porque às vezes você encosta num irmão, que a alegria dele no Espírito te contagia, e aí as coisas mudam. É assim que Deus trabalha. Ele retira a sua presença por causa de ídolos, por causa de materialismo, por causa de mundanismo e a falta de oração que vê na igreja.
Às vezes a gente enche a igreja de um monte de atividades, de um monte de coisas, né? Tudo para tampar horário, tudo para arrecadar, tudo para isso, mas na verdade nós precisamos estar na igreja buscando a presença dEle, porque Ele deve ser o nosso foco, sempre. A igreja que, de fato, se arrepende e experimenta a vida após ter estado morta ou quase morta, nós vamos ver que esta é a igreja que vive um verdadeiro reavivamento. Os cristãos, nós somos seres separados do mundo. Olha que coisa interessante. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Paulo fala disso, né? Nós somos peregrinos aqui. Nós não pertencemos aqui. Nós estamos aqui agora, estamos aqui no culto, precisamos trabalhar amanhã, precisamos correr atrás de pagar as nossas coisas e tal, mas a nossa ansiedade, o nosso foco, o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo deve estar no céu. Nosso objetivo é estar com o Senhor, lá no céu. Tudo que fizermos é buscarmos o Senhor. Por isso que nós somos separados do mundo. Alguns, a grande maioria no mundo, nós vamos ver, que buscam o que? Conquistar, né? Eu quero conquistar cargos, eu quero conquistar dinheiro, eu quero conquistar fama, eu quero conquistar bens, tudo isso. Por quê? Porque a cabeça está aqui. O Espírito Santo, quando Ele reaviva a igreja, Ele começa mudando a nossa cabeça. O nosso foco, nós queremos conquistar o quê? Tomar posse da vida eterna, como Paulo diz a Timóteo. Tome posse da vida eterna, é isso que eu quero conquistar. Eu quero conquistar a minha vida eterna, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar no céu, eu quero garantir a minha vaga nesse trem aí, nessa passagem, olha aí, eu quero ir para o céu, eu quero caminhar com o Senhor, é isso que nós devemos focar, né? Nós precisamos disso sem dúvida nenhuma. Nosso dever é de estarmos conscientes da nossa necessidade de que o Espírito reavive a igreja. Nós precisamos desejar ardentemente um reavivamento na nossa vida, um reavivamento na nossa igreja. E isso vai começar por cada um de nós. Não espere que a igreja pegue fogo, nós acabamos de falar isso. Não espere que a igreja pegue fogo com todo mundo. Se o Espírito Santo está falando com você, seja você o palito de fósforo. Não se sinta constrangido, não se sinta com vergonha, não, deixe Deus te usar. Talvez Deus vai te usar, talvez Deus queira te usar para fazer grandes coisas nesta igreja ou fora, mas Deus quer te usar e Ele vai te usar. Então vamos estar atentos. Lembre-se que o Espírito Santo está nos equipando para a tarefa. O Espírito Santo está nos equipando, nos instruindo, nos governando, unindo o corpo e trazendo verdade ao nosso culto e também sucesso à nossa evangelização. Assim como Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, pregou e vidas, milhares, se converteram, assim também o Espírito Santo vai usar a sua vida, a minha vida, vai usar esta igreja para que muitas pessoas se cheguem a Jesus Cristo. Essa é a autoridade que o Espírito Santo te dá nesta noite, está nos dando nesta noite, a autoridade do alto. A pregação da palavra de Deus precisa ser em demonstração do Espírito e do poder. E eu quero finalizar aqui, irmãos, dizendo: a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. É uma igreja que precisa orar. É uma igreja, nós usamos aqui a quarta-feira para estudar a palavra de Deus. Mas também precisamos orar e temos orado muito pouco. E a oração e a palavra, elas caminham juntas. Uma vez fizeram uma pergunta para um rapaz que cuida de passarinhos. Qual é a asa mais importante? A da direita ou a da esquerda? E ele falou, as duas são importantes. Não dá para ficar só com uma asa. Assim é o crente, nós precisamos da palavra de Deus e da oração. Só com uma não dá, né? Então, vamos orar, irmãos. Vamos buscar a presença do Senhor, porque nós temos orado muito pouco. E como uma igreja que quer o Espírito Santo agindo, atuando nas nossas vidas, precisamos orar mais, tá certo? Aí eu quero dizer para vocês, esse tempo, essas últimas 11, 12 semanas, falando sobre o Espírito Santo, me levou a orar mais. Eu tenho orado mais.
E o Senhor tem nos direcionado, e hoje eu estava falando isso com a minha esposa Renata. O Senhor tem nos levado à oração. Então, eu quero dizer a vocês que a partir de domingo agora, a partir das 9h30 até começar culto, e se pegar fogo, deixa rolar. Mas a partir das 9h30, nós estaremos aqui para orar. A ideia é que, quem sabe, lá na frente a gente começa a chegar aqui 8 horas da manhã para orar. Mas vamos começar com meia hora. Venham para a igreja às 9h30 da manhã. O nosso café será às 9 horas. E se o café atrapalhar, a gente cancela o café. Mas nós vamos começar a orar às 9h30. Então venha. Eu quero te convidar a estar aqui comigo domingo, todos os domingos. 9h30 da manhã nós estaremos aqui orando ao nosso Deus. Pelo preenchimento do Espírito Santo. Nós precisamos. Nós necessitamos da presença do Senhor. Temos nos aprofundado na palavra, isso é bom e importante, continuaremos. Mas agora é tempo, agora é o momento também de orarmos mais. Vamos começar domingo. Vamos chegar aqui 9 horas, quem quiser tomar um café, a gente toma um café 9, 9h15 e depois 9h30 vamos orar. E eu creio que daqui a pouco a gente vai esticar esse tempo e vamos começar a orar a partir das 9, depois das 8h30, 8 horas, 7 horas, vamos. Uma igreja nasce, se eu não me engano, na Califórnia, eu esqueci qual foi a igreja, uma vez o pastor Paulo falou, uma grande igreja lá na Califórnia. Uma vez um irmão começou a orar, né? Chegava mais cedo na igreja, e um dia o pastor, passando pela avenida, viu lá o estacionamento da igreja, um estacionamento bem grande, e um carrinho só lá, todo dia de manhã. E aí um dia ele foi lá. Quem é esse carro? O que está acontecendo aqui, né? E era um irmão. Todo dia de manhã estava lá na igreja orando. Né? Provavelmente ele tinha chave, então entrava lá e orava. Então esse pastor começou a ir orar com ele. E Deus começou a trabalhar na vida daquela igreja. E o negócio foi crescendo. Então hoje o principal culto deles é um culto tipo 6, 7 horas da manhã, que é de oração. E Deus tem feito coisas extraordinárias naquela igreja e através daquela igreja na vida daqueles irmãos. Irmãos, precisamos orar. Nós temos estudado a palavra de Deus, isso é importantíssimo, vamos continuar, mas nós vamos agora também focar na oração. Quando oramos, o inferno treme. Quando oramos, o Senhor está agindo em nosso favor. Quando adoramos, o Senhor está agindo. Então nós faremos isso a partir de agora. Amém?